Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano e olha, gente, só lembrar você de casa que na saída do break a gente fez uma brincadeira, né, o cata velho, mas o assunto é sério. Então idosos têm que permanecer em casa, os filhos, os netos, cuidar do vovô, da vovó, do tio, da titia, porque o assunto é muito sério. E por falar em assunto sério, eu vou agora trazer para vocês algumas informações em relação a esse Covid-19. Você sabia que os efeitos da pandemia, do novo coronavírus, ele causa impacto até nas religiões das pessoas, é isso mesmo. Olha, na faixa de Gaza, por exemplo, todas as mesquitas foram fechadas. Você vai ver agora na reportagem. A pandemia de Covid-19 afetou até a religiosidade no território palestino da faixa de Gaza. Autoridades locais ordenaram o fechamento de todas as mesquitas do enclave, cuja população é quase integralmente muçulmana. Esta é a primeira vez em 30 anos que vou a uma mesquita e ela está fechada. É estranho, principalmente por ser sexta-feira, dia de orações. Enfrentamos muitas guerras e problemas, mas as mesquitas nunca tinham sido fechadas. Não tenho como descrever minha aflição. Fui a várias mesquitas e todas estavam fechadas. É muito difícil encontrar a casa de Deus trancada. O pequeno território, que tem 2 milhões de habitantes e sofre com o bloqueio de Israel, ainda registra poucos casos da doença. No Brasil, um decreto do governo ampliou a lista de serviços considerados essenciais. Por isso, as igrejas e templos podem funcionar, apesar das medidas de quarentena impostas pelas administrações estaduais e municipais para conter o Covid-19. Não é fácil, né, gente? Olha, a Alemanha, ela vai lançar um estudo com mais de 100 mil pessoas para determinar se elas estão imunizadas ao novo coronavírus. E assim também avaliar a propagação desse vírus letal. Veja. A Alemanha vai lançar um grande estudo sobre o novo coronavírus com 100 mil pessoas. O objetivo é determinar se elas estão imunizadas ao novo coronavírus e avaliar a propagação. Segundo o Centro Helmholtz de Pesquisa de Doenças Infecciosas de Brunswick, o estudo deve começar em abril. A pesquisa será baseada em amostras de sangue coletadas em intervalos regulares de mais de 100 mil pessoas. Os pesquisadores vão analisar se produzem anticorpos contra a Covid-19, prova de que contraíram a doença e depois se restabeleceram. Os cientistas querem determinar a magnitude da pandemia na Alemanha e quantas pessoas infectadas morrem com o vírus. Os resultados do estudo, cujo lançamento ainda não foi definitivamente aprovado, poderiam facilitar a tomada de decisões sobre a reabertura de escolas ou a autorização de grandes eventos. Mas os primeiros resultados podem não ser totalmente conclusivos, já que 90% dos adultos já estão imunizados contra vírus menos perigosos que pertencem à mesma família. A Alemanha adotou medidas de confinamento para tentar impedir a propagação da Covid-19. Mais de 42 mil casos da doença foram registrados no país. Olha, gente, o primeiro-ministro francês Édouard Philippe anunciou a prorrogação do confinamento na França por mais 2 semanas. E ele ainda alertou que esse período pode sim ser prorrogado novamente. Veja como é essa situação na França. A Torre Eiffel prestou uma homenagem aos profissionais mobilizados diante da crise do novo coronavírus. No monumento foi escrito "Merci, obrigado" em francês. O novo coronavírus matou 299 pessoas nas últimas 24 horas na França, elevando o balanço de mortos a 1.995 desde o início da epidemia. O governo estendeu o período de confinamento em todo o país. J'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement por 2 semaines. Anuncio hoje a renovação do período de contenção por mais 2 semanas, começando na próxima terça-feira até quarta-feira, 15 de abril. As mesmas regras que se aplicam atualmente continuarão sendo aplicadas. Esse período pode, obviamente, ser estendido se a situação de saúde exigir. Pourra évidemment être prolongé si la situation sanitaire l'exige. Segundo o diretor-geral de saúde, Jérôme Salomon, 15.732 pacientes estão hospitalizados no país,
quase 4 mil em UTIs. Isso representa um aumento de 412 internações em um único dia. Da França, agora vamos falar do Brasil, né? Os moradores do Rio de Janeiro reagiram depois que a comunidade médica e opositores, eles criticaram o presidente Jair Bolsonaro por subestimar a pandemia do Covid-19. Gente, o líder de extrema-direita, inclusive, ele criticou as medidas restritivas para o combate ao vírus, que ele chamou principalmente de uma gripezinha, um resfriadinho. Veja. As ruas do Rio de Janeiro ainda permanecem vazias, mesmo após o presidente Jair Bolsonaro minimizar os riscos da epidemia do novo coronavírus em rede nacional. As opiniões dos cariocas se dividem em relação à postura do presidente. Nesse momento, a liderança que nós sentimos que no Brasil está tomando a frente e que está cuidando da população são os governadores e algumas outras autoridades. A economia é importante, mas a saúde é bem mais importante ainda. Então agora é um momento de conscientização e realmente não é só uma gripezinha, porque é só você ver o mundo todo está parando e não é o Brasil que não tem que parar. Tem que deixar abrir as lojas, é a minha opinião. E a maioria das pessoas aqui pensam assim, que isso é um absurdo, você manter uma loja que no final do mês vai ter que pagar os funcionários, vai ter que pagar o seu aluguel, tudo isso, e aí paga como? Fica difícil, não é? Na última quarta-feira, Bolsonaro contrariou as recomendações da Organização Mundial da Saúde e criticou as medidas de isolamento impostas por governadores. Também alertou para os danos à economia e comparou a Covid-19 a um resfriadinho. Entidades de saúde classificaram o discurso como intolerável e irresponsável. Do Rio para São Paulo, o governador do estado, João Dória, do PSDB, ele afirmou que há unanimidade entre os governadores de todos os estados para ignorar o pedido anti-isolamento do presidente Jair Bolsonaro. E com isso, eles querem levar adiante as medidas restritivas da quarentena. Essa coisa de ficar em casa, é isso mesmo. Isso aí é o principal mecanismo, gente, frente ao avanço do coronavírus. O tucano João Dória afirmou também que Bolsonaro não está liderando o Brasil num momento tão grave e tão difícil como este. Veja a reportagem e tire suas próprias conclusões. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que há unanimidade entre os governadores para ignorar o pedido do presidente Jair Bolsonaro e levar adiante as medidas restritivas para enfrentar o avanço do coronavírus. Nenhum governador vai aceitar a recomendação do presidente Jair Bolsonaro de não fazer o isolamento ou de romper o isolamento. Todos entendem que a medida é necessária e que a crise do coronavírus é grave. Dória disse que os governadores estão assumindo um papel de liderança nessa crise. Falta o exercício da liderança. O presidente Jair Bolsonaro não lidera o Brasil num momento tão grave, tão difícil quanto esse. O que se espera de um governante, num momento de crise, de dificuldade, é que ele lidere, que ele comande, que ele seja o porta-voz dos brasileiros, que ele ofereça sugestões, orientações e comando para a área da saúde, para a área da economia, e até para o carinho das pessoas. O governador de São Paulo afirmou que não pretende concorrer à presidência e não teme perder capital político. Na quarta-feira, Bolsonaro disse que Dória está pensando nas eleições presidenciais de 2022. Olha, os líderes dos países do G20, eles anunciaram a intenção de injetar mais de 5 trilhões de dólares na economia mundial. Isso tudo para o combate dos efeitos desta pandemia do novo coronavírus. O grupo BID, principal fonte de financiamento, também disse que vai ajudar no desenvolvimento da América Latina. E ainda disse que mais, não só da América Latina, mas também do Caribe. Anunciou outros investimentos, em torno de 12 bilhões de dólares. Veja só. As principais cidades do mundo estão desertas. O avanço do novo coronavírus confinou mais de 3 bilhões de pessoas em suas casas. Também paralisou o comércio e serviços não essenciais em vários países. Para combater a crise causada pela pandemia, os líderes dos países do G20 anunciaram a intenção de injetar mais de 5 trilhões de dólares na economia mundial.
A reunião virtual foi realizada no momento em que Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita, que preside o G20 este ano, trabalham para mitigar os danos em suas próprias economias. Os líderes afirmaram que vão trabalhar em conjunto com organizações internacionais e pediram a entidades como a Organização Mundial da Saúde e o Fundo Monetário Internacional para ajudar os países emergentes e em desenvolvimento. O Grupo BID, principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe, anunciou que vai reprogramar o calendário de projetos de saúde. O Banco Interamericano de Desenvolvimento também pode disponibilizar até 12 bilhões de dólares para reduzir o impacto da crise nesses países. 2 minutos e na volta tem mais cotidiano para você. Não sai daí, a gente volta já.